Muito boa noite. Primeiro episódio da série Ecos do Pensamento. Estamos aqui, né, devido ao grande sucesso do programa Autoestime-se. Criamos esse programa para poder falar um pouco mais sobre o autismo, com pessoas que sabem muito bem colocar as coisas e vivenciam isso na pele, né, gente? Então, eu gostaria de falar para vocês que é um prazer estar aqui, com pessoas que eu acredito, com mães que eu acompanho, com pessoas que realmente vivenciam isso todos os dias. Estamos começando o primeiro dia com um pouquinho de atraso, estamos ao vivo, porém estamos aqui firmes e fortes e eu quero já dar uma boa noite para Rosângela. Tudo bem, Rosângela? Boa noite, Lu. Tudo bem? Muito obrigada por esse espaço que você está cedendo aqui para a gente poder falar de um assunto tão importante, né? Tão em evidência hoje. Muito obrigada mesmo por esse espaço. E espero que alcance muitas pessoas para ajudar muitas pessoas aí para verem se realmente precisam de um diagnóstico, procurar um especialista, seja o que for, né? Isso mesmo. A Rosângela, gente, para quem acompanhou o programa, ela teve no meu primeiro programa, lá em abril, né, que nós estávamos falando sobre o mês do autismo, e ela veio falar sobre o diagnóstico tardio. Então, ela veio hoje também para falar um pouquinho sobre como tem sido de lá para cá, como ela tem melhorado. Vocês viram que ela tá, ó, maravilhosa, pegou no microfone, já tá tranquila. Um pouquinho só. E teve boa noite, doutor. Estamos aqui com o doutor Tiago Boa também. noite. Pode falar sua Boa noite. especialização, fica à vontade. Bom, me chamo Thiago, né? Sou psicólogo, sou neuropsicopedagogo também. Sou especialista em saúde mental e psiquiatria. Sou especialista em ABA. Sou neurocientista na PUC também. Tem várias, né? Sou psicólogo forense, jurídico, sou sexólogo, sou psicólogo clínico também. Bacana, Sou doutor. neuropsicólogo, né? Então, essas são as minhas especializações, assim, né? E sou focado mais em transtorno do neurodesenvolvimento, né? Bacana. Que o autismo está incluso nesses estudos meus, assim, né? No muito prazer, viu, doutor? Hoje que eu estou Prazer. conhecendo pessoalmente, já conversei via rede social, acompanhei também o programa dele junto com a Rosângela no outro podcast, né? Que tem aqui na cidade. Foram muito bem também, parabéns. Obrigada. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Estou aqui também com a Lindalva Novaes, minha amiga particular, minha irmã do coração. Ela é uma mãe atípica maravilhosa e também é terapeuta sistêmica familiar. Boa noite, linda. Boa noite. Queria lembrar que, antes disso tudo, eu sou filha do seu Najari e da dona Ana, e isso basta. Que tudo. E estamos também aqui com a Natasha, maravilhosa, mãe de aluno nosso do Célia Pupo de Jesus, uma mãe atípica que esteve presente num programa depois da Rosângela, um programa onde a gente falou bastante sobre. A gente fala sempre sobre o autista, sobre o filho, e aí nós demos o espaço para a mãe falar também, né? Porque a gente nunca olha para a mãe, é sempre o filho, filho, filho. Tudo bem, Natasha? Tudo bem, sim. Obrigada pelo convite. É sempre bom ter vocês aqui para ouvir a. Porque não é o meu lugar de fala, mas é o de todas vocês que vivenciam isso. Seja o doutor na fase, né, de diagnóstico, seja a Lindava como mãe e também terapeuta, você como mãe, Rosângela como própria autista. Então, assim, não é o meu lugar de fala, mas eu me sinto à vontade para conversar isso com vocês. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então vamos lá, gente. Vamos começar esse programa, porque tá todo mundo aqui. A gente já bateu papo, a gente já discutiu terapias, já falamos sobre ciência, sobre constelação familiar. E assim, eu acho que nesse meio que nós estamos, tudo é válido para a gente poder encontrar um caminho que nos deixe confortável, né, para vivenciar todo esse assunto. Depois do diagnóstico, porque assim, todo mundo precisa do diagnóstico para também que a vida ande. E depois desse diagnóstico? Aí nós podemos continuar com as terapias, nós podemos partir para terapia para sistêmica familiar. Então, assim, cada um tem uma vertente. Então, hoje eu trouxe eles aqui para falar um pouquinho sobre cada
a vertente que cada um segue e que possa ajudar você que está aí do outro lado, que vivencia isso na sua vida, tá bom? Rosângela, me fala uma coisa, mulher. Depois que você Falo. veio aqui, como Uhum. que foi? Eu tô notando você falando, às vezes, aparecendo mais na rede social, tô sentindo você mais confortável. Sim. Me conta um pouquinho aí. O diagnóstico foi libertador, assim, em todos os sentidos, de mente, a minha família. Eu realmente, hoje eu vejo o quanto eu vivia desconfortável. Eu vivia me escondendo de mim, porque quando a gente não se encaixa no mundo, a gente fica escondido. Eu ficava dentro de casa, eu não tinha amigos, né? Tanto que a primeira coisa que eu falei pro doutor, quando, assim, eu não conseguia nem falar direito, né? Porque a gente fica muito Preso, né? preso dentro de casa e eu não sabia que a gente tinha. E a gente nunca acha que é coisa de médico e tal, né? Só depois, depois que a gente faz a terapia e é acompanhada, a gente vê a importância, seja o autismo, seja qualquer outra coisa, quanto é importante ter um acompanhamento, né? Porque até o doutor ontem, a última vez que eu fui, falou que eu melhorei bastante. Não, é notável, é notável quando a gente Ai, encontra na é o rua. trabalho do doutor, pois é. Porque a gente, eu percebo, mas eu vejo as pessoas falando que realmente melhorou muito, né? E assim, eu poder estar mais aberto, poder estar do volta das pessoas que há muitos anos eu não tinha ninguém assim tão próximo de mim para poder conversar, a gente sempre conversa, sempre estamos falando, então isso é muito importante, assim, para mim e a minha família também melhorou 1000% a minha convivência com a minha família, porque era muito difícil, porque ninguém sabia, eu ficava dentro de casa, minha mãe não sabia o que fazer, a gente sempre ficava afastada, e hoje isso uniu a família, né? A gente vive muito melhor, tô sempre na minha mãe, a gente conversa de verdade que nem mãe e filha. Pela primeira vez, a gente tirou uma foto, acho que eu até postei, não sei se Eu você vi viu. essa foto. A gente, ela nunca tirava foto comigo, então assim, é fantástico poder viver de verdade. Eu me aceitando como autista, porque eu sou autista, né? Então a gente se aceita e vive muito melhor em paz, consciência tranquila, sabendo que a gente tem uma condição que vai viver para sempre com a gente, mas as pessoas também sabem disso. Então é muito mais fácil viver. Bacana, É gostei. isso. E você, Natasha, me fala aí, mulher, como que foi depois de você vir aqui, participar, falar da sua dor quanto mãe, né? Porque a gente fica tão o tempo todo vivendo tanto para aquela criança, terapia, é isso, é escola, é o tempo todo, e eles têm o tempo deles, né? A gente tem que administrar esse tempo deles. Quero saber como que foi depois de vir aqui, se te deu um respiro, se você conseguiu, por exemplo, lembra que você falou que não gosto de abraço. Você falou assim, não gosto de abraçar. Me mandou esse dia assim, ai, amiga, obrigada. Mandou um beijo pra mim. Eu falei, tá melhorando, hoje mandou até um beijo. Eu fiquei até animada. Como é que tá? Me conta. Assim, depois do programa, eu tive um pouco mais de visibilidade, né? Porque a gente sabe que a mãe autista, ela não é vista. Ela tá ali, o papel dela é cuidar do filho. Mas depois que eu passei no programa, as pessoas começaram a me ver de outra forma. A ver que eu também sou mulher, que eu também quero conversar, mas eu não posso o tempo todo. Né? Eu não tô livre pra sentar aqui que nem uma roda de conversa. Eu não tô livre o tempo, o horário que as pessoas podem. Então, depois que eu passei no programa, foi até muito bom para outras mães que se sentem da mesma forma, mas não não tem aquele momento que ela possa desabafar com alguém. E até ajudei uma outra mãezinha, sem saber também, não sabia nem da história dela, e ela tomou coragem e levou o filho, né, ao neuro, que ela tinha um medo enorme, e achou que várias coisas, né, que a gente sabe como é. Então, assim, pra mim foi até muito bacana, por isso que eu aceitei voltar aqui, né? Porque eu acho que me verem aqui pode espelhar outras pessoas e ajudá-las, É né? exatamente isso, Natasha. Esse é o intuito do programa, é que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas que às vezes ela não sabe para onde que ela vai, o que que ela está fazendo, o que que ela faz, ela está já naquele ponto de enlouquecer. Essa é a grande palavra, essa é a Verdade. grande fala, né? Às vezes a Sim. pessoa já está naquele, eu não sei mais o que fazer. Igual quando a Rosângela veio aqui, ela me falou assim: nossa, eu perdi uma amizade, ninguém fala comigo assim. Ao que ponto a pessoa chega de isolamento e de não saber o que fazer? Porque você tem ali um diagnóstico e não sabe o que fazer com ele, ou não tem e tem medo de buscá-lo também, Sim. né? E o problema depois, quando não tem, não sabe o que fazer com ele. Então, Isso. assim,
Hoje a gente está aqui reunido para estar falando sobre várias vertentes. E agora eu quero falar com você, doutor. Quero falar um pouquinho com você, Vamos quero lá. que você explique para essas mães quais são os passos que ela tem que dar, o que ela tem que fazer, porque assim, na escola, eu trabalho em escola, então assim, eu me interessei mais. Eu tenho um irmão que é autista, e como toda a sociedade, como eu disse no outro programa, é muito difícil. A gente tem já umas coisas incumbidas dentro da gente, e a gente sempre fala assim: ah, isso é falta de educação, ah, isso é mimo, isso é aquilo. Sim, E de fato, a gente rotula aquilo, né? Sem sim. querer saber. E eu tô aprendendo. Eu falo todos os dias, cada dia eu aprendo uma coisa, cada dia eu aprendo. E estou interessada em aprender de fato. Todas as formas de que dá para ajudar o próximo a se organizar com esse diagnóstico. E como a mãe tem que fazer? A mãezinha não, a mãe atípica, né? Mãezinha a gente já deixa ela, né, menor. Ah, Como sim. diz a minha amiga Lindava, quando o doutor chegou, gente. É. Eu falei assim, ai, gente, o doutorzinho. Ela falou assim, doutorzinho? Não, doutor, não vai diminuir o doutor. Eu falei assim, que ele é tão pequenininho, mas assim, é uma forma de carinho. Perfeito. E aí eu quero que você fale quais os passos que essa mãe tem que fazer. Bom, eu sempre parto do princípio, ninguém diagnostica sozinho um autismo, tá? A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Isso. Então, assim, eu sempre trabalho em conjunto com o psiquiatra, com a fono, com o neuro, né? Para dar um diagnóstico mesmo, para a gente fechar um diagnóstico, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, Sim. né? Ninguém, assim, é o dono da verdade, né? Que, por Uhum. exemplo, eu como psicólogo, eu vou falar, pronto, é autista e pronto, e acabou. Né? Não, a gente tem umas etapas, né? A gente tem uma equipe multiprofissional que cuida desse caso, né? Do transtorno do espectro autista, do TEA, né? Eu, como psicólogo, eu faço a aplicação dos testes, né? Porque só os psicólogos que podem fazer a aplicação dos testes, né? É restrito para a psicologia. Então, por isso, cada profissional da equipe multiprofissional tem a sua função de diagnóstico. A minha seria mais os testes, Entendi. né? Mas assim, eu só não aplico o teste, né? Primeiro eu coleto todas as informações dos pacientes, vejo os comportamentos que ele apresenta, né? Vejo os sintomas também do autismo, colho as informações, eu uso de 3 a 4 consultas, mais ou menos, para coletas de informações. Depois eu venho com os testes, né? É isso, venho com as aplicações de teste, constando o autismo nos testes. Aí eu chamo o paciente e os familiares. Aí eu faço uma consulta de retorno, porque assim, dar um diagnóstico assusta, Sim, né? muitas vezes, assim, as mães vivenciam aquele luto, né? Isso, assusta, que nem a Rô falou, que ela tá agora se adaptando, né? Mas assim, tem o susto, então o que que eu faço? Depois eu faço o conforto para a família, né? Eu não vou chegar falando, olha, deu teste, pronto, acabou. Não, eu vou explicando as condições, né? Eu faço um feedback de todo o tratamento e depois eu faço a emissão de laudos e os encaminhamentos que eu achar necessário, né? Para psiquiatria, para fono, para neurologia, né? Para uma neurologista. Aí a gente entra em uma conversa e todo mundo de acordo, a gente fecha um diagnóstico. Nossa, todo um trabalho, né, doutor? Toda Sim, uma organização. sim. E eu vejo também, assim, por exemplo, eu fiz a cirurgia bariátrica pelo Guilherme Álvaro, então lá também tinha isso. Nós acompanhávamos com o psicólogo, com a Sim. equipe multidisciplinar. Então tem toda uma equipe junto para poder fechar o diagnóstico. Sim, Né? sim. Não é uma pessoa única que chega lá e fala, como eu que falo toda hora que sou formada no Grey's Anatomy, viu, gente? Que eu sou incrível. Eu sou essa pessoa, dou diagnóstico para todo mundo. Não pode, eu já sei. Não Mas pode. mas é sempre bom saber quais são os passos do especialista. Muito Sim. bacana. Aí, assim, cada um faz a sua profissão, né? Faz o seu trabalho. Né? Né? Dentro daquele coletivo. Isso, aí assim, eu parto desse princípio, tá? Eu não fecho diagnóstico sozinho, eu sempre trabalho com encaminhamentos, Entendi. né? Aí eu encaminho, aí a neuro vê que o paciente tem as características do transtorno, né? Aí ela faz o diagnóstico dela, o laudo dela, aí se a gente ainda tá com dúvida, a gente manda para um psiquiatra também. É assim, ninguém fecha um diagnóstico sozinho, né? Pelo menos
na parte da saúde mental, assim, sobre o autismo, sobre laudos, né? Isso. Ninguém fecha um diagnóstico sozinho, né? Ninguém tem a verdade absoluta. Um levanta hipótese, o outro também, aí a gente vai colhendo as informações até chegar num comum acordo, e sim, esse paciente realmente tem um transtorno do espectro autista, baseado em toda a equipe multiprofissional. Nossa, bacana. Obrigada, doutor. De nada. Lindalva Novaes, que eu acompanho na rede social. Lá vem eu, já estou aqui para falar muito. Hoje eu quero hablar, gente. Vamos hablar. Eu quero que você fale pra gente sobre ser uma mãe atípica, primeiramente, sobre essa Jornada. Né? jornada. Eu ia falar essa palavra porque ela adora essa palavra, gente, Porque a jornada. vida Vamos é uma lá. jornada, né? Não. Vamos lá. Bom, primeiro, parabéns por esse espaço. Acho muito importante a gente trazer aqui, dentro do meu trabalho, nós falamos sobre caminhos de solução. E caminhos no plural, porque nunca existe só um caminho, né? E a minha perspectiva da mãe atípica foi bem diferente. Foi atípica, bem atípica. Normal, né? Bom, porque eu experienciei o autismo de um lugar diferente. Por que de um lugar diferente? Porque eu tinha uma perspectiva de vida diferente. Então, a gente sempre vai ver a vida do nosso filtro. Então, você vê a vida do seu ângulo, né? Então, se você é médico, você vai olhar tudo, né? Médico, diagnóstico. Se Isso. você é terapeuta, tudo, ai meu Deus, é emocional. Se você, enfim, a gente tem essa tendência. Se você é curandeira, vamos bater uma erva aqui. Não é assim? A vida é sobre filtro, não é? É sobre perspectiva. E eu só posso falar da minha experiência, da Sim. minha perspectiva. Porque eu me vi sendo uma mãe autista, sendo jogada de lá e pra cá, todos os profissionais, ninguém me dava retorno, ninguém entrava num consenso sobre o que minha filha tinha e o tempo estava passando. E aí eu descobri, né? Eu lembrei que eu era terapeuta. Por quê? Eu fiquei num limbo esperando dos outros profissionais que me dissessem o que minha filha tinha. Eu via minha filha cheia de sintomas e ninguém chegava ao certo o que era. Isso levou 4 anos. Então, tipo assim, desde os 5 eu sabia que tinha alguma coisa errada. Dos 5 meses. Dos 5 meses aos 4 Dos anos... 5 meses você já percebeu. Já sabia. Eu falei, tem alguma coisa errada. E dos 5 meses até os 4 anos e meio, porque ela foi laudada em dezembro do ano passado, passando em fono, neuropsicopedagoga, todos os profissionais pedagoga, psicopedagoga, pediatra, e faz exame. Neuro, tudo, né? Neuro. E ninguém, na verdade, o neuro não. O neuro eu tava esperando, que eu tava, tava sem neuro na cidade. E eu passei por um momento de, inclusive, ter que tomar uma decisão, que eu via minha filha cheia de sintomas, e ninguém me dizia o que era, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Até que eu falei, tudo bem, ninguém sabe o que minha filha tem, eu também não sei o que ela tem. Mas eu sou terapeuta, né? E dentro da minha perspectiva, como eu posso ajudar minha filha? E aí eu abri mão, tipo, não importa o que ela tem, eu vou olhar pra minha filha. O que ela me apresenta de sintoma, entende? Então, tipo assim, eu não sei o que eu tenho, mas eu tenho febre. Não sei o que eu tenho, mas sei lá, tô com manchas no corpo. Eu fui como um médico que não sabe um diagnóstico, mas vai investigando sintomas, porque é basicamente assim, né, Dr. House, né? Vai eliminando. Vai eliminando, Exatamente. Enquanto Mas você nós, não assim, tem... mãe, também vamos fazendo isso em casa, calma né? aí, que eu vou eliminando assim. E aí eu decidi, falei, não importa o que minha filha tem, eu vou olhar. E aí, dentro da perspectiva sistêmica, nós acreditamos que cada sintoma físico, emocional, cada doença, ela tem um fundo sistêmico, a raiz sistêmica. Então, nós acreditamos nisso. Entendi. Todo mundo precisa acreditar? Não. Nós acreditamos nisso, entende? E aí, o que eu falo? Espero que a minha participação aqui venha como uma possibilidade de mais um caminho. Não Isso. é o único caminho, mas é um caminho. O caminho que serviu pra mim. Por que que eu me vi esperando o SUS? Minha filha... E eu tinha 2 opções. Ou ia ter que trabalhar mais pra poder fazer um plano de saúde, pagar tudo que eu... Ou isso eu teria que terceirizar a educação da minha filha, ou eu ia ter que parar tudo e me dedicar a ela. E eu optei pela segunda opção. Por quê? Porque dentro da perspectiva sistêmica, a família é o mais importante. E uma mãe faz toda a diferença. E quando eu decidi que eu ia parar de trabalhar para cuidar da minha filha começou a jornada dela de transformação. Porque não tem terapeuta melhor do que mãe. Mãe é um bicho muito poderoso. Então, mãe, tá me ouvindo aí? Se você tá sem diagnóstico, você tá sem assistência, esperando o SUS. É, assim porque o como eu, SUS, a gente tem que entender, o SUS, gente, uma ele demanda. é complicado, é difícil, né? Natasha também percorre esse caminho. O doutor atende particular, né, doutor? E, assim, às vezes a mãe atende em convênio também, né, doutor?
Não? É só particular. Então, assim, nem todos têm essa A possibilidade. massa não tem. A Né? verdade é que a massa não tem. Aqui não tem prêmio, né? Eu gosto assim, gente, o povo já dá a solução. Exatamente. Não levante problema sem trazer solução, né? Uma regra é clara. É, porque o que eu vejo aqui só tem um convênio, né? Que é aquele verde. Eu não sei nem o nome. Que tem Unimed. Aqui, Unimed. Só tem Unimed aqui, né? Perfeito. Perfeito. Tá vendo? Já vai. Enquanto o doutor não atende. Enquanto a doutora não tenta atende, ajudar a gente do SUS, vamos lá. Então, o que eu vou trazer para vocês é uma perspectiva de solução. É um caminho de solução que toda mãe pode fazer. Simples, assim, eu não sou uma mãe especial, o que eu tenho são conhecimentos e eu aplico conhecimento. Não é ciência, tá bom? Não tem provas e estudos, o que tem é prática. A gente faz e observa. Faz e observa. Sabe quando sua mãe dá um conselho, sua mãe, isso não tem nada a ver, mas aí tu segue o conselho que sua mãe deu, fala, meu Deus, funciona! Porque funciona desde que o mundo é mundo. Então, as leis sistêmicas falam de como a vida funciona. E quando a gente observa a vida, as coisas vão surgindo e a gente acredita que é dentro dessa perspectiva. E aí eu parei e olhei, falar, tudo bem. Dentro da perspectiva sistêmica, o que é o autismo? O que é o autismo dentro da perspectiva O sistêmica? doutor explicou o que é dentro da Neuro, ciência, né? Agora eu quero exatamente. saber se dentro da Para sistêmica. sistêmica, todas as mães que estão me ouvindo agora, abra o coração, entendeu? Por que eu abro o coração? Porque a coisa mais difícil, e porque aí vocês vão entender o porquê do luto, porque tudo tem. Por que o autismo tem um luto dentro da visão sistêmica, tá bom, gente? Eu quero muito que vocês entendam que eu não tô aqui para vocês terem que acreditar isso. Eu tô trazendo uma possibilidade. Vocês falam, faz sentido. Não, não faz. Se não fizer, descarta. Mas se fizer sentido, só abre o coração. Dentro da perspectiva sistêmica, o autismo fala de uma exclusão, tá bom? Quando ela fala que ela se sentia isolada, excluída, as relações, sim, é isso mesmo. Por isso que o autismo ele tende a se isolar, porque ele vem de uma exclusão sistêmica, ou seja, existe alguém na família de quem não falamos. E essa exclusão ela vai vir manifestada nesse transtorno. Por que acontece que muitos autistas não falam mesmo podendo falar? Tipo assim, não tem nada que impede essa criança de falar, né? Não tem nada que impede. Porém, ela se cala. Por quê? Se eu não posso falar da pessoa que é excluída, eu represento ela. Existe essa famosa identificação dentro da constelação. Constelação é um processo assim, precisa abrir o coração, entender. Eu vou tentar ser o mais breve possível. O que acontece é que quando excluímos alguém, os mais jovens tendem a se identificar. Sabe quando você fala assim, nossa, fica parecendo seu pai. Quando a mãe odeia o pai, assim, nossa, A gente sempre sabe isso, né, gente? Inferno! Eu nem falo desse pai, o menino é igual ao pai, porque é simples, amor. Você excluir, o outro vai se identificar. Por quê? Porque a alma sabe, porque vai correndo na veia. Hoje, quem estuda um pouquinho mais sabe que a gente não tem só memórias genéticas, nós temos memórias, falam de epigenética. Então, é um estudo que fala que vai além das memórias biológicas, celulares. A gente fala que a gente passa, genes trazem também transtornos, traumas. Quando a gente tem a memória epigenética da nossa família, os dores e os traumas da nossa família vêm também. E isso foi comprovado, por exemplo, no estudo, laboratórios, ratinhos, pegaram uma rata e colocaram no laboratório, acendiam a luz e davam um choquinho nela. Toda vez que acendiam a luz, dava um choquinho na ratinha. Acendia a luz, dava um choque. E colocaram ela para cruzar. Ela cruzou, teve os filhotinhos. Depois, esses mesmos filhotinhos que nunca levaram nenhum choque, toda vez que acendiam a luz, eles pulavam. Acendia a luz, eles pulavam, porque eles já ficavam esperando que o choque vinha. Por quê? Eles, aquela memória de trauma, vai junto. Memória epigenética. Jogam no Google, vocês vão aprender rapidinho. Bom, nós carregamos essas memórias junto com a gente. Fora isso, existem uma coisa chamada campos morfogenéticos, né? É muito estudado na biologia. Ai, meu Deus, tenho que lembrar o nome do cara. Não vou lembrar. Mas, enfim. Joguem lá na internet também, campos morfogenéticos. Tem, inclusive, vídeo meu explicando na TV Veloso, que eu falo, discorro sobre isso, mas agora eu vou lembrar, não. Que falam que nós somos influenciados pelo campo. Esse campo morfogenético fala de um campo que tem uma memória. E quando um indivíduo que faz parte desse campo acessa um conhecimento, todos os outros vão acessar esse conhecimento, mesmo que nunca tenham vivenciado. Como que ele observou isso, esse biólogo? Ele tinha uma ilha lá, tá falando muito, né? Porque precisa dar contexto. É difícil. Vocês entenderem, vocês vão achar que eu sou maluca. Tinha, numa ilha, macacos que começavam a quebrar coco numa pedra perto do mar. E aí, estava salgado. E eles gostaram do coco com sal. E ele não era um hábito que eles tinham.
Aí os macacos começaram a ficar cocô. E aí depois, em outra ilha, os macacos que nunca tinham visto outros fazerem esse hábito começaram a Quiseram ter o fazer mesmo também. hábito. Porque é tipo assim, fazemos parte da mesma morfogenéticos. E aí, isso serve para comprovar? Não, porque Bert não estava preocupado em comprovar nada, muito pelo contrário. Bert estava dizendo, eu observo a vida, e a vida acontece desse jeito. Mas para quem busca mais provas científicas, tem, tudo tá aí, tá provando. A ciência comprova o que Bert só observou. Diante disso, é natural que as crianças se identifiquem com pessoas com as quais elas nunca ouviram falar dentro do sistema familiar. E essas exclusões não acontecem por mal. A gente às vezes quer proteger a criança. E aí, qualquer exclusão pode trazer o autismo? Não, não qualquer exclusão, mas algumas específicas. Mortes violentas na família, então alguém morreu violentamente e ninguém toca, afinal de contas, não vamos falar que o seu tio foi assassinado, não vamos falar, não fala, passou. Abortos, quando existem abortos na família, também ninguém fala de aborto, exclui. E suicídios, que também ninguém fala de suicídios. Então, Eu li uma coisa sobre isso também. é assim, se você está me ouvindo, você tem um diagnóstico de autista, procura a história da família. Não precisa acreditar em mim, vai atrás da história. Se teve um aborto antes na família, se teve algum suicídio, se teve alguma morte violenta. E aí, por que a criança, geralmente, ela não fala? Porque ela é como se ela tivesse que guardar esse segredo. Então, ela guarda, vocês não falam, sabe? Não É uma falamos do memória, Bruno. entendi. É uma memória. Só que, ao contrário Dentro da disso, visão sistêmica. Gente, tudo é dentro da visão sistêmica. Se vocês não acreditam em nada disso, desconsiderem. Porém, se você não sabia disso, mas você quer entender, tipo, ó, eu vou observar isso, eu vou testar, observe. E aí, dentro disso, eu observei, falei, opa, dentro da visão sistêmica é isso. E eu fui atrás. E eu achei a identificação da minha filha. Achou? Claro. Minha filha não falava, né? Só pra vocês entenderem. Minha filha era uma autista... Não verbal. Não verbal, não olhava no olho. Suporte 3. Suporte, nem sei que suporte que seria É o suporte 3, né, doutor? Porque ela Depende. não olhava no olho, não tinha nenhum tipo de... Por exemplo, meu pai achava que ela era surda porque ela não respondia a nenhum estímulo auditivo. Eu também achei. Todo mundo achava Eu também que ela achei, era porque surda. não respondia. E Não. um aluno lá na escola também achei, meu Deus, ele não deve ouvir. Então a minha tia falou assim, ela é surda, essa criança é surda, não olha no olho, não toca, não comia. Então tinha uma fase que só comia macarrão, banana e Eles têm essas pão. fases também. Se autoflagelava, assim, minha filha se cutucava inteira, então se um mosquito mordia aquilo, ela se escondia para poder se cutucar e o sangue descer. Se jogava, batia a cabeça, teve fase de querer me bater, passou por tudo isso. Passei por todas essas fases. Então, tipo assim, eu não era uma criança, ai, não é leve a criança. Não, eu passei por todas essas fases sem médico, sem fono, sem terapia, sem nada, jogando de um lado para o outro. Só que aí eu olhei e a minha filha não falava. E o que mais me matava era ela não falar. Porque eu falava, meu Deus, eu não vou saber nem ajudar minha filha. Eu não sei o que ela tá sentindo, não sei o que ela... Não sei, aí fica difícil. É difícil mesmo, quando você não tem pra onde correr, Pra né, onde linda? correr. E aí, só para resumir um pouco essa parte, para eu passar a pauta, pra vocês já entenderam aqui aonde vem, aí eu fiz uma constelação, que é uma ferramenta terapêutica, e na constelação a minha filha estava totalmente grudada na irmã gêmea do pai dela. Porque meu marido é gêmeo, mas ninguém toca no assunto, entende? Tipo, se não falamos do Bruno. E a minha cunhada, né, que veio à vida, e eles nasceram numa viatura, e não tinha oxigênio, eles não tinham oxigênio. E durante esse percurso, a minha cunhada morreu. Então, só o meu marido sobreviveu. Só que a família não consegue olhar para essa dor e simplesmente ninguém fala, não toca no assunto. É tipo, não falamos. E a minha cunhada morreu sufocada, que é uma morte bem difícil. Uhum. E aí, enfim, quando eu olhei para isso, que eu soube, falei, ok, vamos olhar para isso. E aí a gente fez uma constelação e depois disso eu fiz alguns movimentos sistêmicos, tá bom? Porque sistêmico é um jeito de viver. E aí depois que você aprende a viver e você aplica algumas coisas parecem até milagre, né? Não, mas parece. Só para resumir, depois de uma constelação e 2 movimentos sistêmicos, a minha filha destravou. Sem fono, sem médico, ela começou a falar do Neida, né? Diriam que era do Neida. Nunca saberão. E eu falo que a história da Ana Sassi é tão linda, assim, e é a minha experiência, porque se tivesse um médico antes, ia dizer, não, foi o tratamento. Não, gente, teve eu fazendo o que eu Eu me acreditava. identifico quando você fala isso, sabe? Porque no segundo programa, a Natasha falou ao vivo que a gente, assim, nós temos uma precariedade, assim. Agora nós temos psicólogo, fono na escola, mesmo assim,
nós temos, mas é uma demanda muito grande perto de uma escola. São todas as escolas do município. Você sabe que você está esperando o AE e ainda não foi 5 matriculado. meses. Ela está 5 meses esperando o AE e todas as crianças já têm que estar no AE. Alô, Bruno? Vamos reagilizar isso. Suzana, tô esperando Suzana até Cano, agora, meu amor. amor. Quer diminuir um pouquinho o ar, ô Cauê, pra gente, por favor? Senão eu vou congelar meus convidados aqui. Então, assim, o doutor já tá até tremendo. Tá bom, meu amor, obrigada. Então, gente, aqui ao vivo a gente já fala tudo, viu? É assim mesmo, viu? Suzana, um beijo, Suzana. Vamos beber cerveja. Mas, assim, a Natasha, ela falou que como ela não tinha essa condição de fono, tudo, ela mesma via os exercícios e aplicava no filho no YouTube. Então, assim, por isso que eu digo que aqui tudo é válido, né? E principalmente é um programa para todos os públicos. Então, assim, se você que está assistindo, você se identifica com esse movimento sistêmico, depois vai lá com a sua página, Lindalva. Lindalva Novaes Terapeuta. Se você tem uma condição um pouco melhor, consegue ir até o doutor, fazer tirar o seu, né? Só fazer as lembrando, né, suas. Lu, nada disso exclui o médico, o neuro, não. Não, eu acho falo, que não, porque você eu tem que ter o uso esses diagnóstico. recursos Porque a sua porque eu filha não foi tinha laudada. nada. E eu precisava fazer alguma coisa pela minha filha. Eu não podia esperar o milagre acontecer do SUS. Então, tipo assim, o que eu fiz é que eu usei o conhecimento que eu tinha para Que é o que você ajudá-la já aplicava. enquanto as Isso. outras coisas não chegavam. A minha filha tá esperando as outras coisas. E quando vier, vai fazer. Não é uma coisa assim, nossa, você é a maluca, só faz. Não. É que a Vai gente fazer, tanto que a gente tá aqui cobrando o AE, ó. estamos cobrando. É que assim, as mães podem ajudar os filhos para além disso, entende? E principalmente se elas não têm recursos. Então, tipo, é um Bacana. caminho, né? É mais um caminho. Doutor, me fala um pouquinho só sobre o suporte. Quero saber mais sobre isso, porque, por exemplo, lá nós temos um aluno que fala suporte, ele é suporte 1, ele é suporte 2, suporte 3. Aí eu descobri que suporte 3 não fala. Morri de rir, porque esse dia eu estava falando para ela, Lindalva, eu tenho um aluno, o Heitor, maravilhoso. Aliás, quero mandar um beijo, Heitor, eu sei que a mamãe está assistindo. Ele não fala nada. Ele só fala inglês. Ela falou, então ele fala, né? Ele não fala em português, gente, ele só fala inglês. Então, é que assim, no autismo a gente tem 3 níveis De de suporte, né? O nível 1, a gente se baseia mais na comunicação social, né? A criança ou o adulto, ele tem essa deficiência na comunicação social, que nem no caso da Rô. A Rô não tinha amigos, não saía para o meio social, né? Hoje foi o que eu falei para ela na nossa última consulta. Hoje eu tô adorando vendo ela fazendo entrevista, podcast. Não, e eu também. Assim, tá se adentrando no meio social. Isso foi muito bom para ela, Sim. né? Esse diagnóstico, numa parte, serviu para ela se inserir no meio social. Então, o nível de suporte, a gente vai mais para comunicação social. O nível 2 de suporte, a gente vai mais para comunicação verbal e não verbal, né? A deficiência na comunicação verbal e não verbal seria o paciente ter algum distúrbio na fala, né? E na comunicação verbal e não verbal. A gente já diagnostica porque automaticamente o paciente não fala, né? Por isso que a gente precisa da fono para ver, né? Entendi. E esse que não fala é o suporte 3. O suporte 2. 2. O suporte 3, ele já é totalmente dependente. Ah, sim. É o que nós temos, que ainda usam as fraldas, Isso, não come nem isso. sozinho, nem nada. Eu fico pensando, a criança faz Isso. fotossíntese, né, doutor? Mas ele tem. Mas não ele... alimentam com nada, me dá um desespero, Sim. porque eu sempre comi Sim. muito. Então, assim, de repente você ter. Eu fico imaginando a mãe, né? A dificuldade da mãe que vê o filho que não se alimenta, né? Ó, que nem assim, pra gente, né? No caso, a mãe é fundamental, porque assim, ela faz parte do processo. Quando é um adulto, assim, se a mãe ainda for viva, a gente também pede umas orientações pra mãe para ver a vivência primitiva dele, né? Sim. Mas a gente trabalha com ficha de anamnese, tem tudo lá, as informações, desde a infância. É um dos primeiros passos que a gente vai pesquisar o autismo, é essa ficha de anamnese. Então, né? o suporte 3 é aquele que necessita totalmente de ajuda. Isso, aí ele já tem a deficiência na comunicação verbal e não verbal do nível 2 e tem
a comunicação social, a deficiência, tá? Ele tem uma Entendi. deficiência na comunicação social e na comunicação verbal. Bacana. E aí ele precisa de suporte, sim, porque aí realmente ele não consegue se desenvolver sozinho. Sim, sim, a gente vê como uma deficiência, tá? Não, eu só lembrei que às vezes o nível 3 também fisicamente é mais visível, porque geralmente eles têm dificuldade de mexer as mãos. Pelo menos é o que eu observei, né, doutor? Sim, sim, sim. Eles são um caso mais severo de autismo, Precisam porque de mais ajuda, né? porque assim, tem outro transtorno além do autismo que é o transtorno global do desenvolvimento, que ele é um autismo um pouco mais grave, ele é mais difícil para diagnóstico, né? E o mais leve ainda, a gente tem o Asperger, né? A síndrome de Asperger também, né? Mas hoje tudo dentro do Engloba tudo hoje, DSM-5 né? Nós recebemos é um o documento na autismo, escola que fala que é fechou, tudo englobado. eles já É. quase, né, não falam Sim, mesmo. eu tô Tanto que com... o meu irmão que eu te falei que eu tenho 45, ele tem 43, Aham. que ele foi diagnosticado, ele foi diagnosticado como Asperger ainda, pra você ter uma Sim, ideia. ele o Asperger é um autismo, mas ele é leve, porque assim, o que separa o autismo, assim, ao meu ver, tá? Tô falando ao meu ver. No nível 1 é que o Asperger, eles são muito inteligentes. Eles Meu se sobrinho também. focam, eles têm um hiperfoco, assim, em alguma coisa e eles se dão super bem, eles são muito inteligentes, né? Tem hiperfoco, dona Rô? Eu tenho, eu tava até nessa minha fase de luto, quando eu recebi o autismo, o diagnóstico, a primeira coisa que acontece é a gente olhar para trás, né? E ver tudo que a gente perdeu. Eu sempre gostei muito de estudar, só que a vida, claro, eu fui sair de casa nova muito cedo, fui trabalhar, então a gente acaba perdendo um pouco o que a gente poderia ter se empenhado mais, mas eu sempre gostei muito de línguas, desde de criança eu sempre amava línguas em inglês, sempre gostei muito de estudar, gostava muito de ler, sempre foi muito, assim, da leitura, só que depois que a gente vai crescendo, né, a gente vem o trabalho, enfim, a gente acaba largando. Mas hoje, o meu hiperfoco é colecionar coisas como camisetas, eu amo camisetas. Só que eu não uso as camisetas, é incrível. Eu gosto de olhar e elas ficar organizando e arrumando. É uma coisa que eu tenho, e das cores, e também eu gosto muito de colecionar perfume. Não tem problema. Então, eu não sinto, não preciso só o cheiro dela, não gosto só de olhar mesmo. É. Um nariz porta de Então, eu gosto de perfumes mais levinhos, claro, mas a minha coisa é tê-los ali perto de mim, ficar olhando e organizá-los sempre ali. Qual o hiperfoco do Miguel? Natasha. Então, o Miguel, ele gosta muito de personagens, né? Quanto mais bonecos, qualquer personagem, você pode falar qualquer um. Por Ele sabe exemplo, todos. sim, ele consegue. Eu não sei como, na verdade. Às vezes eu não sei alguns. Tem agora um amigo dele ensinou pra ele um de um joguinho, gente. Qual é? Eu não vi ainda esse jogo. E ele achou esse joguinho no meu celular e desenhou todos eles. Que bonitinho. Ele é encantado por desenho. A minha casa, se você entrar, parece que você entrou no museu. Em todas as paredes tem desenhos. E de todas as cores possíveis. Ele desenhou. Maravilhoso. E a Anastácia, gente, eu descobri. A Anastácia, a filha da Linda. O hiperfoco dela é a coisa mais linda. Fala. Bom, a minha filha, ela tem hiperfoco desde cedo. Antes de ela, quando ela falou, Vocês né? querem água, gente? Ela não falou mamãe, não. Ela falou o alfabeto inteiro, de trás pra frente. Depois falou números e cores, antes de falar mamãe. Então, ela tem esse hiperfoco em letras, números, cores, blocos matemáticos e ciência, né? Que ela gosta de saber trato intestinal, como que funciona as células, Gente, eu achei isso massa. conexões Legal. neurais. Ela é essa pessoa. Olha, esses dias eu achei muito engraçado, porque a irmã dela falou pra mim assim, que ela gosta de livros de sangue. Eu falei, o que que é livro de sangue? Já fiquei chocada, já fiquei com medo, né? É o livro que fala do corpo humano, gente, que mostra tudo por dentro. Ela fala que é o livro de sangue. Porque tem Ela... as células, assim, tipo, representadas, né? Os glóbulos vermelhos, brancos, na capa. Que linda, né? Fofinho. A maioria tem, né, doutor, esse hiperfoco, né? Sim, sim, sim. Eles sempre se focam em alguma coisa, né? Eu não vou falar aqui que seja um escape, mas eles são muito inteligentes, assim, tá? O autista, se não for um grau 3, eles são muito inteligentes, né? Porque o grau 3, ele precisa de um suporte, sim, né? Ele precisa
de alguém para alimentá-lo, ele precisa de alguém para trocá-lo, para dar banho, né? Ele é mais dependente, por isso que são suportes, né? Ele precisa de um suporte. O suporte seria o quê? Um suporte, uma pessoa que auxilia ele, Por isso que é né? tão necessário, assim, hoje em dia a gente estava até comentando que antigamente nós tínhamos o quê? As escolas era uma dificuldade, porque as professoras falavam assim, é só um autista por sala, só uma criança, né, deficiente. Então, assim, eu acho que tudo isso mudou, porque agora na sala de aula nós temos 5, 6, Que bom. e assim, pra Inclusão. gente, é a inclusão, e realmente, assim, todo mundo fala assim, a inclusão não acontece assim, isso não é... Quero que você fale também sobre inclusão. Pode falar. Essa questão da inclusão, eu acho ela um pouco discutível. Porque quando a gente fala de inclusão, a gente pensa no politicamente correto. Mas na prática, Eu ia falar Na sobre isso agora. Na prática, ela não na Não, prática ela não. não acontece. E dependendo da criança, do nível de suporte que ela precisa, ela é mais prejudicada do que ajudada. Porque, assim, essa questão social para o autista, ela demanda energia, tempo, e às vezes essa criança leva mais tempo gastando, se reorganizando socialmente, e impede ela de se dedicar ao estudo se ela estivesse ali com alguém. Parece segregação, é que a gente vive no mundo hoje do politicamente correto, só que o politicamente correto nem sempre traz os bons efeitos. Assim, a ideia é boa, mas o resultado não é. Sem contar que sobrecarrega professores que não estão preparados. O suporte que deveria acontecer também não acontece. Tipo assim, professor, cada aluno tem direito a um suporte. É verdade, né? No tá na papel. lei, né? Mas então, na na lei prática, as crianças Vou ficar sofrem, os professores sofrem. E, tipo assim, e aí é isso, né? Quando eu falo que a visão sistêmica é sobre se conectar com a realidade, sair um pouco da ilusão. Então a gente fica na ilusão do que é bonito. É bonito, mas e aí? Na vida? O que tá acontecendo? É sobre isso que eu tava Na falando prática. naquele momento, porque assim, a inclusão, ela tem que acontecer, as pessoas têm que estar em todos os meios, em todos os lugares, mas ela tem que ter condição de estar em todos os meios e dar a condição para o profissional também que está ali. Porque eu, quanto professora, também me sinto despreparada. Né? O professor ele tem que ter a preparação também para poder estar recebendo esse aluno. Inclusive, eu ia fazer um programa com as professoras, elas têm vergonha, elas não querem falar, porque eu acho que. Mas eu acho que seria algumas uma deveriam ser contribuição expostas. para os pais também. Eu acho que tinha que ter uma contribuição delas, do que elas passam, de fato, quais as dificuldades que elas enfrentam na sala de aula quando recebem esse aluno. Porque as professoras, elas querem ter esse conforto também de como eu vou ensinar, como eu vou fazer com que essa criança pare e ela entenda e ela aprenda como os outros. Exatamente. Nós temos professores lá no Célia Pupo, inclusive quero mandar um beijo para Kelly em especial, professora Kelly. Maravilhosa. Ela ficou noite, gente, sem dormir, agoniada, que ela é como Mariodete, como a gente na sala de aula, porque ela quer que a criança aprenda e a criança é um suporte 2 e ela não sabia o que fazer e a cada evolução ela manda para mim. Eu estou de recesso agora, volto dia 20, mas assim, a cada evolução ela partilha comigo. E ela mesma está procurando os meios de como vai fazer para aquela criança chegar ao meio comum, como todas, né? Então, assim, a inclusão, ela é importante, mas ela tem que acontecer num todo. Lu, é que eu posso fazer um adeno aqui? Pode sim. É que assim, ao meu ver, tá? A escola, não é que ela está preparada. Você imagine uma professora cuidar de 30 alunos num período, numa classe. Como que ela vai ter uma atenção para a classe toda? Como que ela vai dar um suporte para uma criança autista? Não tem como, entendeu? Por isso Essa é que a a gente maior fala precisa, delas. por isso que a gente precisa dos auxiliares de sala, né? Exatamente. Mas assim, a gente vê, a educação não é só aqui, né? É no É, país no todo, todo, a educação do país está defasada, né? Não só para as pessoas, vamos colocar assim, especiais, tá? Não só para as pessoas, para os alunos autistas, para os alunos TDAH, né? Não para as crianças especiais, mas para as crianças comum, que não tem transtorno, que não apresenta, né? Transtorno. A educação em si está defasada, né? Eu até, assim, eu fico com dó das professoras, porque eu falo, como que uma professora vai cuidar de uma classe com 30 alunos e, assim, a culpa acaba sendo da professora. E a professora não ensina o meu filho. Mas, uma professora para 30 crianças, 5 autistas numa sala, como que a criança vai se desenvolver?
Verdade. né? É uma É dificuldade. complicado, eu não Acaba que julgo. também os outros Eu não alunos- julgo. Por exemplo, eu sou uma mãe atípica, né? Eu não acredito que impor também os nossos filhos em todos os ambientes seja o correto. Por exemplo, eu já saí do cinema. Eu fui tentar assistir Avatar, né? Iludida. Vai criar 3 horas, né? Com uma criança autista. Eu queria, né, gente? E aí eu saí com 20 minutos de filme. E não me senti mal por isso. Porque, assim, não, a minha filha empolgadíssima, cada era bate-palma e isso incomoda. Porque as pessoas não saem de casa para ir ao cinema para ter esse tipo de experiência. E, às vezes, a mãe atípica quer impor isso. E eu acho, da minha perspectiva, eu acho que é uma falta de compreensão do coletivo. Os nossos filhos precisam de adaptações. Então, hoje até os cinemas têm sessões específicas que eu acho maravilhoso, que eu acho que é esse o movimento. Levar a criança para que ela Parques, possa né? bater palma à vontade, ninguém ficar olhando ela torto, a mãe não ficar constrangida. Então, essa inclusão, a força, eu acho que ela é descabida, eu acho que ela é ilusória, é quase infantil, sabe? Quando a gente quer impor a nossa vontade, a nossa presença nos ambientes, e não quando a mãe ficaria... Né, nem todos, mas tudo bem. Mas no geral, eu, por exemplo, ela ficaria mais à vontade numa sessão onde tivesse todo mundo batendo pau, todo mundo subindo na cadeira, todo mundo do que eu, ai meu, fica quieto, né? Então, assim, essa inclusão, a força, às vezes não ajuda ninguém. Nem quem não tá preparado, porque a gente fala as pessoas têm que aceitar. Não, as pessoas não têm que aceitar. Sabe por quê? Porque nós somos a minoria. E a sociedade, ela é feita para a maioria. O que a gente precisa fazer é criar movimentos paralelos para adequação. Nós não podemos impor a nossa presença a todo custo, porque todo mundo sofre. Sofre a criança, sofre a gente, sofre quem não está preparado também, né? Então a gente precisa ter um olhar um pouco, acho que menos julgamento e mais assim, né? Vamos ser mais isso. É E que adequação. inclusão, né? A gente não é obrigado a incluir, né? Mas assim, a gente tem que inserir a pessoa no meio social. A pessoa, se ela tem uma deficiência na comunicação, a gente vai excluir ela para quê? Né? Não tem a inclusão é que assim, a gente não, o povo sabe o que é inclusão, mas ninguém aplica, né? Então, assim, por isso que não funciona a inclusão. Funcionar, funciona, assim, bem lá longe, né? Tudo funciona, bem lá longe. Eu né? estava até pesquisando bastante sobre essa questão da inclusão. É assim, lá, só um exemplo, nos Estados Unidos, quando uma criança recebe um diagnóstico de autismo, a primeira coisa que se faz é uma equipe multidisciplinar para o resto da vida. Já é do currículo da escola. Ela não recebe um respiridona. Respiridona lá é proibido. Já começa por aí. Então, pois é, lá não pode tomar respiridona, é proibido. Pode. Então, primeira coisa é ter psicólogo dentro da escola. Todas as escolas já estão dentro do currículo escolar, já quando a criança já é diagnosticada, dentro da escola já é diagnosticada, ela já vai para um outro lado que ela vai ser a resto da vida inteira com aquela equipe multidisciplinar. Então, cabe a nós, com esse movimento que você falou, recorrer a políticas públicas. A gente que tem que fazer barulho, né, Lu? Fazer barulho para ter isso na escola. E o primeiro passo é já, claro que aqui no Brasil é tudo meio devagar, mas o primeiro passo é já começou tendo alguém dentro da pelo menos uma pessoa dentro de cada classe, para começar a ter esse movimento e a gente chegar nesse nível de poder ter cada criança, e aí essa cultura ser estabelecida e começar a ser normal ver nossas crianças baterem palmas em qualquer lugar. E entende, até eu digo até para mim, entenderem também que a criança cresce e o adulto também é autista. Porque é incrível como é alarmante as pessoas me olharem e não entenderem que o sobrinho do vizinho tem 5 anos de idade é uma coisa e eu não sou igual a uma criança de 5 anos. Não entra na cabeça deles. Mas eu falo, gente, essa criança vai crescer, tá? Ela não vai morrer, ela vai crescer. Então, existem adultos autistas também. Então, isso, as pessoas estão em choque ainda que existem adultos autistas. Entender, Não conseguem, né? não entram. Então, assim, isso, a gente está incluso em todos os lugares para quebrar esses paradigmas. E nós, como cidadãos, temos que brigar por essas políticas públicas, fazer esse movimento, como a Linda disse, que é desse pensamento que a gente vai conseguir mudar para os nossos filhos, porque a sua criança vai crescer, quem vai fazer a diferença é isso daí.
Sabe o que eu faço com o Miguel? Que acho que a Lu já percebeu, a Kelly maravilhosa, um beijo pra Kelly. Maravilhosa, foi ela quem tirou. Ela é popular, ela é maravilhosa, essa professora. Você não tem- Ela tirou o trauma do Miguel de ir à escola. Então, assim, pra mim, a Kelly, eu choro todas as vezes que eu falo dela. Porque, pra mim, ela é maravilhosa. Ela merecia todos os prêmios possíveis. Porque ela tem não só o profissional dela, você vê que ela tem esse amor, que nem ela tá cuidando da Helena, né? E a gente sabe o que a Helena faz. Como é difícil pra mãe da Helena. Hoje a Helena tá muito melhor. Sabe, eu sei que tem muito mais pra fazer, mas tudo que ela fez ali, ela fez pelo Miguel lá atrás. Miguel chorava pra ir na escola, gente, porque ele não conseguia ir ao banheiro. Era muito complicado. Não vou deixar aqui também. Mas assim, eu acho que falta esse abraço para as professoras. Quando eu falei expor, não é falando mal delas, mas a Kelly foi uma profissional maravilhosa, a Liara tá sendo maravilhosa com o Miguel também. Ela tá deixando o Miguel mostrar o que ele sabe fazer. Isso, querendo ou não, conta muito. E olha né? que Liara tem 32 alunos no segundo ano, hein? Gente, é muita criança. Eu não sei como ela aguenta. Então, tipo assim, eu, dentro da minha casa, eu educo o Miguel todos os dias para ele aprender a se virar na sociedade que a gente tem. Tanto que, às vezes, ele não consegue fazer algumas coisas, mas às vezes eu até sou rígida. Porque eu sei que lá fora ninguém vai parar porque ele tá batendo palma, gente. Ninguém vai parar porque ele ficou feliz porque ele viu o Homem-Aranha na televisão. Sabe? Então, assim, pra mim é muito complicado e eu já recebi muitas críticas por isso. Né? Eu deixo ele fazer tudo sozinho. Mas é isso, a gente precisa desse apoio para esses profissionais que estão tentando ajudar a gente. Claro. Sabe? Eu mesma, o único lugar que eu deixo o Miguel ir de olhos vendados é na escola. Eu sou totalmente a favor de um auxiliar de classe dentro da sala de aula. Mas assim, ele precisa passar o conhecimento para ele. Porque assim, coloca uma pessoa lá dentro de uma sala, que a pessoa não sabe nem o que é o autismo. Como que a pessoa vai auxiliar um paciente assim, né? Uhum. É o que eu vejo. Eu fui numa escola uma vez visitar, eu perguntei o que era o autismo, a auxiliar de sala não sabia, porque ela estava se formando ainda, era estagiária, falei, poxa. É algumas barreiras que a gente enfrenta ainda. É bom sempre a gente estar colocando, né, doutor, comentando aqui. E isso vai abrindo a mente de quem está em casa, que está assistindo. Hoje foi o nosso primeiro programa, nosso primeiro episódio. Espero que nós vamos ter até o final de junho. Sempre um tema, sempre vou trazer alguém aqui para falar sobre isso. Semana que vem nós vamos ter nutricionista, nós vamos ter advogados também, porque os autistas têm todos os seus direitos assegurados e ela vem falar um pouco sobre isso. Quero também aproveitar e depois fazer um programa especial com você, Lindalva. Espero que você aceite. Com você, doutor, só nós, para a gente poder estar abordando mais fechadamente esse tema, esse assunto. Eu acho bem bacana. As mães atípicas, né? Elas estão assistindo. Quero mandar um beijo para todas elas, especial aqui da nossa cidade. Especialmente para as mães atípicas do Célia Pupo, que eu as conheço, estou em contato. Quero dizer para vocês que eu sempre gosto de frisar isso. Eu estou aprendendo muito com os filhos de vocês e espero aprender mais ainda com todos, porque nós precisamos estar prontos a aprender, né? Essa é a grande chave, eu acho, que nós temos que virar. Nós temos que estar prontos. E eu, antes, Lindalva me conhece, né, que a gente tem já uma intimidade, eu sempre fui muito fechada para qualquer assunto. Eu gosto de vê-la falando sobre a constelação familiar, gosto de vê-la falar sobre. Não sigo, gente, porque eu sou difícil. Mas eu acho ela incrível. Todas as vezes eu trago também. Porque eu acho que você que está aí, não tem muitas condições, também pode estar vendo uma melhor forma de lidar com o seu filho. Eu acho que isso é muito válido. Doutor, eu quero te agradecer. Onde que a mãe pode procurar você? Dá aí o seu recado, por favor. Foi um prazer, tá? Primeiramente, obrigado pelo convite. O meu consultório fica localizado na Agenor de Campos, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 704, sala 9. Tem como deixar um telefone? Tem, pode falar, fica à vontade, doutor. E o meu contato pode ser pelo WhatsApp ou por ligação, tá? O DDD 11, o número 94660-0080. Monte de zero. Já... Isso, mas assim, é só colocar o meu nome também. Thiago Sabino Leite no Google, que lá tem
Todas as Sim, informações. todas as informações. Eu tava Isso. olhando o seu Instagram, tem bastante coisa bem bacana para as mães podem procurar, podem se informar bastante, porque tem bastante vídeos também. Sobre seu atendimento, quais são os dias que você atende lá, doutor? Eu atendo de segunda, terça, quinta e sexta. Né? Quarta, não. É porque quarta-feira eu atendo online. Ah, entendi. Né? Aí tem são meus atendimentos online. E aí quinta-feira, sim, eu deixo mais também para o atendimento online, mas presencial mesmo lá, eu tô de segunda, terça e por enquanto sexta, né? Tô nesses dias. Porque Tá eu tenho ótimo. outra demanda também, né? Eu só não trabalho só no autismo, né? Então, assim, eu tenho outras demandas, então eu consigo separar, né? Se for para mim aplicar um teste, eu uso um pouco mais do tempo, da sessão, da consulta. É toda uma organização. Tudo uma organização, é tudo Doutor, preparadinho. muito obrigada, viu, por Imagina, ter o prazer foi comparecido. meu. Depois vamos marcar um programa. Quero te trazer no meu programa Autoestima, se você falar mais sobre o seu trabalho, sobre como você Obrigado. atende as crianças, falar sobre essa questão aí que muitas mães querem saber também, tá? Vai Você, ser um prazer. inclusive, que fechou o diagnóstico da Rô, né? Sim, sim. Rô, fala pra gente, vai continuar falando sobre o autismo? Vai continuar falando na sua rede social, propagando, para as pessoas irem atrás, como que é? Então, eu ainda tenho dificuldade de gravar, né? Porque, assim, eu estou estudando sobre o assunto também. Eu ainda não sei falar tanto sobre o autismo, mas eu quero sim poder falar mais, poder ajudar mais as pessoas. Mas eu acho que primeiro eu tenho que entender mais. Eu também estou me conhecendo novamente. Eu até estou rejeitando muitas propostas, assim, de um monte de coisa, porque eu preciso. Não, assim, não. Não. É que assim, chamaram até para política, mas eu falei, não posso fazer isso agora, porque é muita coisa. Eu preciso entender, eu tô vivendo uma primeira vez da minha vida que eu tô mais com a minha família. Eu quero primeiro viver isso, que eu tiraram, né, o não diagnóstico tirou isso de mim, então eu quero poder ficar mais com a minha família, poder me conhecer mais. E aí depois eu vejo isso assim, porque como é um assunto muito importante, as pessoas acabam, né, acho que você tá fazendo uma coisa, só que é muita coisa para mim. Eu quero agora poder estar com a minha família e poder me conhecer mais e poder ficar um pouco mais tranquila em relação a isso. Então, claro, eu quero poder falar mais na minha rede social, mas eu acho que ainda preciso falar um pouco mais sobre isso. Eu não estou tão preparada para essas coisas. Lindalva, quando as pessoas, como é que fala? As pessoas se identificaram com a sua fala aqui, né, com a sistêmica familiar, onde que elas podem te chamar, falar com você? Bom, Diga. Só para lembrar, né, que a constelação ela é um caminho de solução, né? A gente cuida do autismo, mas não é só o autismo, a gente cuida de famílias. Então, toda vez que você tiver problema no relacionamento, no trabalho, na saúde, tiver alguma questão aí mal resolvida, a gente usa a família como raiz, né, do problema, mas também da solução. Então, vocês me encontram no Linda Novaes Terapeuta. Vocês não vão me ver falando de autismo lá. Eu tenho uma masterclass chamada O Fortalecendo os Alicerces, onde eu conto toda a minha jornada com o autismo com a minha filha e como eu, como mãe, pude ajudá-la. Não falo porque o assunto é sensível. Falar de autismo na rede social, dessa perspectiva, você tem que estar preparada por hate e eu não tô afim. Então, se você quer a solução, você pode me procurar, tá bom? Manda um direct lá, a gente conversa. Se você quiser aprofundar, tem essa masterclass chamada Fortalecendo os Alicerces, onde eu falo da importância da família, tanto como fonte de problema, mas principalmente como caminho de solução. Tá, fala pra gente o seu Instagram. Lindalva Novaes Terapeuta. Lindalva Novaes Terapeuta. Obrigada, linda. Natasha, representando as mães atípicas aqui, muito obrigada. Quero saber se você quer deixar algum recado. E tem umas perguntinhas aqui que eu vou fazer para vocês, tá? Umas perguntinhas aqui, antes da gente finalizar. Na verdade, a única coisa que eu tenho para falar para todas as mães é não desistam. É muita coisa, mas se vocês não abraçarem eles, não vai ter mais. Assim, é difícil, a luta é diária, mas vai valer a pena. É isso aí, muito obrigada. Bom, aqui no chat nós temos Lindalva maravilhosa, de uma energia linda. Lindalva, saudade de você.
famosa. A partir de que idade você consegue se diagnosticar, doutor? A partir de que idade podemos diagnosticar o autismo? Ah, que eu consigo avaliar. Isso. Eu sempre ponho assim, a partir dos 2 anos, né? Eu consigo fazer a avaliação mais precoce, né? A partir dos 6 meses, mas eu tenho uma restrição com isso, porque até os 2 anos eu prefiro observar depois, tá? Eu tenho uma restrição para um diagnóstico muito primitivo, assim, sobre o autismo, mas de 2 até 80. Eu tenho uma paciente mais velha que tem Tá vivo, a gente tá 69 diagnosticando, anos. né? Não, se tiver, com certeza, se tiver o transtorno, tá? Eu não vou... Não é só tá vivo, né? Mas assim, eu tenho... É que assim, eu tenho capacidade para analisar a partir dos 3 meses. Mas eu não gosto, que eu acho muito primitivo, assim, eu quero observar a criança. Eu Sim. faço até uma aplicação aba, eu faço um acompanhamento com a criança para realmente ver. Aí, depois dos 2 anos, dos 2 até os 100, acho que é 100, né? Eu consigo, Pelo menos, né, doutor? Eu consigo fazer o diagnóstico. Aí já vem demência. Luciano Lara mandou aqui também. Tiago, meu amigo, profissional top. Disse assim que Obrigado, o Lu. município tá perdendo você, hein, doutor? Vamos valorizar o doutor Tiago. Obrigado, Lu. A Nath Monferron, que é uma das mães lá, né? A mãe da Ana Clara. Ana Clara, um beijo, meu amor, um beijo. Segunda-feira eu tô na escola para beijar todas as minhas crias. Ela tá perguntando, doutor, gostaria de saber, doutor, o que ele acha do autista de suporte 1 que recebe alta de terapia porque está apto para a sociedade. Então, assim, né? Se ele foi diagnosticado com o nível 1, ele sempre vai ter uma deficiência, né? Na comunicação social. A gente faz vamos colocar assim, uma inclusão. A gente tem uma técnica, né? Que se chama aplicação aba. Né? A gente aplica a técnica aba. A gente faz uma alfabetização. É que assim, o que acontece comigo, né? Eu faço o diagnóstico, os pacientes somem. Né? Aí depois quer vir depois de 1 ano e fala, ai, doutor, aquele diagnóstico, como que eu vou fazer alguma coisa se eu não acompanho? Né? Não tem como. É assim, eu para um autista eu não dou alta, eu deixo ele à vontade, eu deixo aberto, né? Mas eu sempre falo, é que nem a Rô, ela é minha paciente, ela passa comigo de tempo em tempo, porque eu preciso acompanhá-la, né? Mas assim, a Rô é uma paciente que ela só vai ter alta se ela quiser. Eu não vou dar alta, né? Então, assim, ao meu ver, tá? Como profissional, Thiago, tá? Eu não costumo dar alta, né? Porque, assim, eu quero acompanhar o paciente, né? Se ele já foi diagnosticado com nível 1, não tem como eu falar assim, ai, pronto, acabou o seu transtorno. Não, né? O transtorno, ele é uma condição que a pessoa, ela vai ter, né? O que a gente pode fazer? Uma adaptação, uma nova adaptação na vida dela. Né? Mas não falar assim, eu nunca ouvi falar em um ex-autista, né? Eu nunca ouvi existe, falar, né? não existe, né? Ai, o ex-autista. Né? Tem a questão também que o nível 1 pode ser nível 2 e o Sim. nível 2 pode voltar para o nível Pro 1, dependendo nível 1. da terapia. Sim. Então também tem essa questão, né? Sim. Se eu não me engano. É porque a gente tem técnicas, né? A gente usa a aplicação aba, né? Quando a gente diagnostica um paciente, o que acontece? O paciente, ele recebe o laudo e some, né? Ah, já tô laudado, some. Depois de meses quer aparecer e quer que a gente faça alguma coisa, alguma mágica. Não tem se a gente está acompanhando o paciente, a gente está vendo o progresso dele. Isso, né? Então não tem alta. Para Para a sua, né? na minha percepção, eu não dou alta, eu deixo livre. Eu deixo Entendi. livre. Eu só falo pro paciente, ó, não me procura daqui 10 anos, porque eu te diagnostiquei agora, né? E você vai vir aqui daqui 10 anos, você mudou, você evoluiu, né? Ou regrediu. Coisa, né? Aí como que eu vou fazer alguma coisa por um paciente assim? Eu sempre oriento o paciente a sempre me procurar. Uma vez por mês a gente se encontrar, né, fazer uma consulta, para mim ver como que tá os avanços, porque aí também tem a medicação, se tá adaptando ou não. É todo um trabalho, né? Mas assim, eu não costumo dar alta, eu deixo a alta pro paciente. Se ele achar que ele está bem apto,
vamos com Deus, né? Ô, Lu, Quer fazer um adendo? não, é porque, assim, se ela for plano de saúde e se for pelo SUS, eles fazem isso, Sim, entendeu? sim, Então ela já sim. tem que ficar atenta. Não é que a criança não precisa mais, é que eles precisam liberar a vaga. Eu digo isso porque aconteceu com a Anastácia, tem tá bom? isso também. É, porque Sim. quando a Anastácia, ó, o pedido dela levou 2 anos pra chamar. Quando chamaram, ela já tava falando, entende? Aí falou assim, mas aqui ela não fala. Eu falei, pois é, né? Não falava. Aí ela ficou 3 meses e falaram, ela já pode liberar. Aí isso ainda não tinha fechado o diagnóstico. Quando fechou o diagnóstico, a neuro falou, ela precisa voltar. Estou esperando até hoje, entende? Então, tipo, se a criança já fala, é por uma demanda, que eu até Entendi. entendo, né? Então, tipo, se tem alguém que não fala. E Põe na alguém- frente. Eu até entendo. Então, tudo É o bem. sistema, né? É o sistema. Entendi. Então, agora, se ela for particular, não, o doutor vai com ela, né? Fala, E eu vou com Deus. Vai com ela. Vamos até os Vamos. 100 anos, até... É isso aí, gente. Olha só, também temos aqui Lindalva, voltou, saudade, veio pra ficar. Olha, não sei. Doutor, seu Mickey, vamos conversar. pessoal. Dona Yara que colocou esse daqui, hein? Dona Yara que tá aqui, o estúdio, gente. o tempo, porque agora eu sou mãe em tempo integral. Eu fiz uma escolha desse, gente. Gente, o estúdio aqui tá recheado de gente, o Regis também tá aqui, a Belinha do podcast, o pessoal tá todo aqui. Yara, obrigada, viu, pela presença. Quero agradecer e quero agradecer também aqui o principal, né? O seu Michelangelo, que é o dono seu da Mickey coisa é o dono toda. dessa Loas maravilhosa, onde a gente tem esse meio de falar tantos espaço, né? assuntos, um espaço muito bom, que a gente possa sempre estar aqui falando e levando essa mensagem para todos vocês. Inclusive, ele falou aqui, ó, parabéns, Luciana, muito importante esse estilo de programa. Esse foi o nosso primeiro episódio. Quarta-feira que vem tem mais. Até se estendeu muito, porque todo mundo tem muita coisa para falar. Que bom. E eu não optei para pegar microfone para todo o seu Mickey, porque a gente já estava em cima da hora, as pessoas pedindo o link. E aí nós falamos, vamos dividir que dá tudo certo no final. Gente, muito obrigada. Imagina, Sejam sempre disponha. muito bem-vindos. E até Obrigado. quarta-feira. Espero vocês aqui. Quem puder comentar no próximo programa, assistir, eu vou ficar muito grata, Perfeito. tá? E depois vamos fazer um programa separado, depois que vai ser Acho de... justo. Porque aí Acho- as pessoas, eles podem trazer o caminho inteiro de solução, né? O caminho inteiro do diagnóstico, do tratamento, se tem falta, se não tem. Quando a mãe, né? E aí eu também posso mostrar o caminho de solução. E lembrando, meu amor, que todo caminho dá na venda, mas se você puder percorrer todos para conhecer cada, é bom, né? É bom, Porque é às vezes verdade. lá tem uma coisinha falando, naquele meu caminho não tinha isso aqui não, serve para mim. Entendeu? Eu não E sou é contra isso. terapia não, viu, gente? A pessoa que mais passou por terapia fui eu na vida. É verdade, ela tava falando aqui antes dos bastidores, gente, que desde os 14 anos, né, Desde Linda? 14 anos eu faço terapia, então vocês façam terapia. É terapia é vida, né, doutor? Eu faço também, viu? Eu também sou faço, psicólogo, gente. Eu sou psicólogo e eu Como também que não faço faz? terapia. Como que cuida dos outros sem se terapiar? Não dá? Então, Você faz, eu também Natasha? preciso, tá? Necessito. Porque uma mãe já precisa. A mãe atípica, amor. Precisa mais ainda, gente. Até semana que vem. Tchau, Fiquem tchau. com Deus. Tchau, Até tchau. mais. Obrigada pela audiência.